Rafael e hoje estão aqui comigo a Júlia, a Maria Paula e a Raquel e a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje. O benefício de prestação continuada é um benefício da assistência social destinado a pessoas idosas e com deficiência que não conseguem garantir a sobrevivência por conta própria ou com a ajuda de familiares. O beneficiário ele recebe um cartão magnético gratuito e somente pode ser usado no BPC. Todo o dinheiro do BPC vem do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse ministério cuida do Fundo Nacional de Assistência Social. O BPC está atendendo mais de 2 milhões de brasileiros atualmente. Para que mais de uma pessoa receba o BPC na mesma família, a regra não muda. A renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Se você é idoso e existe um idoso na sua família que já recebe benefício, não entra na renda da família. Porém, se é uma pessoa com deficiência e existe algum idoso ou pessoa com deficiência que já recebe o benefício, o valor entra no cálculo familiar. Em caso de morte do beneficiário, o direito de receber o benefício não é transferido para as pessoas da família. Somente os valores que não foram retirados em vida pelo beneficiário serão entregues para os familiares. As pessoas que podem receber o benefício pessoas de 65 anos ou mais e pessoas com deficiência. O benefício é destinado a idosos que não têm direito à previdência social e as pessoas com deficiência que não estão inseridas no mercado de trabalho e não apresentam renda fixa. Aos idosos, precisa ser comprovado que tem 65 anos ou mais e que não recebe nenhum benefício previdenciário e que a renda da família seja 1/4 do salário mínimo por pessoa. Já as pessoas com deficiência devem comprovar que a renda da família é inferior a 1/4 do salário mínimo, que não recebe nenhum benefício previdenciário e também comprovar o nível de capacidade por meio da avaliação do serviço de perícia do INSS. Para calcular a renda familiar por pessoa, basta somar a renda de todos os familiares que moram na mesma casa e dividir pelo número de membros da família. BPC. Você não precisa pagar a ninguém para fazer isso por você. O BPC é lei. Se alguém ficar com o seu cartão, isso é crime. O Estatuto do Idoso é muito claro. Ninguém tem o direito de reter o cartão de qualquer idoso que recebe o BPC. Seja qual for a situação, isso é crime e está no Estatuto do Idoso, artigo 102, 103 e 104. A lei obriga que de 2 em 2 anos seja feita uma revisão na lista das pessoas que recebem o BPC. Isso quer dizer que a cada 2 anos é verificado se as condições que garantem o direito do benefício ainda são as mesmas. A atualização das informações é importante para que o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome pague o valor em dinheiro do BPC somente para quem realmente precisa dele. Quem realiza essa revisão são as secretarias estaduais e municipais de assistência social, junto com o INSS e com o Ministério. Você pode contar com a orientação do CRAS
e das secretarias estaduais e municipais de assistência social. É muito importante que os beneficiários mantenham seus dados em dia, porque somente assim o BPC vai saber e ter o controle de quem precisa ou não do dinheiro. O pagamento só é garantido enquanto as pessoas que têm direito a ele continuarem atendendo os requisitos da lei. O BPC não é aposentadoria e por isso não dá direito a 13º e também não dá direito à pensão por morte. O importante para que você veja se é possível receber o benefício é documento RG CPF, certidão de nascimento ou casamento. Atualmente, muitos golpes estão sendo aplicados através do benefício de prestação continuada. E como funcionam esses golpes? Muitas das vezes, os idosos ou as pessoas com deficiência são abordadas por meio de mensagens por SMS ou WhatsApp. Esses golpistas, eles aplicam o golpe de forma marcando dia e hora, falando que o beneficiário tem que fazer o pagamento da cobrança do boleto. Porém, esse benefício é totalmente gratuito. O primeiro caso registrado foi no Rio de Janeiro e, infelizmente, estão crescendo bastante esses casos de golpes contra pessoas idosas e pessoas com deficiência. No caso que a Raquel acabou de citar sobre o Rio de Janeiro, o caso só foi descoberto porque o idoso compareceu ao Serviço de Informações do INSS realizado por uma agência do Norte Fluminense. Ele informou que havia recebido uma mensagem com as informações referentes à liberação do seu pagamento junto ao órgão bancário. Aqui a gente vai deixar também a mensagem que ele recebeu, para vocês também ficarem atentos e receberem mensagens parecidas, não caírem nesse golpe. Os golpistas, além de estarem entrando em contato por mensagem ou ligação, também estão utilizando o meio presencial, onde eles utilizam o uniforme de um agente do INSS. Vale lembrar que nem mesmo nesses casos você pode passar os seus dados pessoais, porque o INSS não vai atrás de você para você começar a receber o benefício. É uma coisa que você tem que ir atrás. É importante frisar que para o envio de documento é no canal sitegov.br/meuinss ou pelo aplicativo de celular também, Meu INSS. Sempre que o INSS convoca o cidadão para apresentar os documentos, fica registrada no Meu INSS, que também pode ser verificada pelo telefone 135. E é importante falar também que a ligação pelo telefone 135 é gratuita se feita por telefone fixo. Quando alguém liga para o número 135, o atendente poderá pedir alguns documentos necessários. Para evitar cair nesses golpes, é crucial adotar uma postura de desconfiança e verificar as informações através dos canais oficiais, o número 135 ou Meu INSS. O INSS somente entra em contato por meios oficiais e nunca solicita informações pessoais ou pagamentos. Nunca compartilhe senhas, informações bancárias ou pessoais com desconhecidos. Informando que qualquer taxa que for cobrado, desconfie, pois o benefício é totalmente gratuito. Uma forma eficaz de combater esses fraudes e golpes é sempre a conversa entre familiares e amigos, onde você vai buscar a informação e eles podem lhe ajudar, quem não conhece ou ainda não ouviu falar dos golpes que pessoas sofreram. Exatamente, é importante sempre procurar pessoas que entendem mais sobre o assunto para evitar cair em golpes. Se houver suspeita de
fraude, medidas rápidas são fundamentais. A vítima deve realizar o boletim de ocorrência e informar o INSS sobre o uso indevido dos seus dados e monitorar suas contas bancárias por atividades suspeitas. Recentemente, atualizações foram feitas nas regras que garantem o pagamento do BPC, e essas regras nós vamos deixar aqui em imagens. Olá, gente! Boa tarde, eu sou a Raquel e hoje aqui comigo está a assistente social Alessandra e a gente vai falar um pouquinho sobre benefício da prestação continuada. Boa tarde, prazer dar essa entrevista para minha amiga. Bom, como ela disse, meu nome é Alessandra, sou assistente social, formada na Unesp em 2003. Já atuei em diversas áreas, educação, saúde, assistência, inclusive sendo responsável pelo benefício no meu município, aqui em Pedregulho. Alessandra, o que é o BPC e qual é a sua finalidade? O BPC, ele é muito confundido com a lei que estabelece o BPC. Muita gente chama ele de LOAS, né? Muita gente chega solicitando LOAS. Só que a LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social que estabelece o BPC e seus critérios. A finalidade dele é fornecer um salário mínimo para pessoa idosa acima de 65 anos que não tenha contribuído para o INSS para ter uma aposentadoria regular ou para deficientes de qualquer idade que sejam incapazes de trabalhar. E quem pode solicitar? Qualquer pessoa acima de 65 anos que não tenha contribuído desde que a renda seja 1/4 de salário per capita, ou qualquer deficiente também, qualquer idade que tenha laudos médicos que comprovem essa deficiência, essa incapacidade por trabalho e com essa mesma renda. E quais são os critérios de elegibilidade? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, a renda, né? Tem que ser 1/4 de salário per capita. Alguns anos atrás, isso era muito confuso com o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo tinha o salário mínimo paulista que era maior. Então, sempre ninguém do estado de São Paulo conseguia por conta disso. Hoje, como não existe mais, né, considera-se o salário mínimo nacional. Pessoas que são idosos e que já têm na casa um idoso aposentado ou que recebe o BPC também pode solicitar, mesmo a renda não enquadrando, porque aí entra o critério de que é um benefício do INSS para um outro idoso. E deficiente de qualquer idade, desde que tenha os laudos médicos necessários. Como é feita a avaliação da renda familiar? A avaliação da renda é feita dessa forma, né, dividindo o salário total das pessoas que residem na casa, não é da família, não é considerado só os membros da família. Qualquer pessoa que esteja residindo no momento que solicitar é computado como renda. Então é considerado todos, exceto o caso de ser já um idoso, por exemplo, um casal de idosos que moram juntos e um recebe aposentadoria ou BPC. Mas qualquer outra renda é considerada. E aí é avaliado qualquer forma de renda. Olerite, carteira assinada, até declaração mesmo, manual escrito de que não tenha renda para que seja computado. O cadastro único também, desde 2016, ele é muito usado, que é o cadastro que é feito nos CRAS, nos departamentos de assistência, em algumas cidades faz nas secretarias. Porque como ele é geralmente só usado para a Bolsa Família, né? E lá tem que constar a renda de todo mundo que mora na casa. Então é uma forma de comprovar essa renda também. Desde 2016 ele é obrigatório para solicitar. E os documentos necessários para a solicitação? São todos os documentos pessoais de todo mundo que mora na casa, né? Maiores de idade, RG, CPF, carteira de trabalho ou qualquer outro comprovante de renda. Menores de idade, certidão de nascimento. Para deficiente, geralmente já é solicitado o CPF, até mesmo por conta das consultas médicas, ele já é obrigatório, independente da idade, desde que nasce com uma deficiência já é feito. E a comprovação, porque quando faz o cadastro único, é gerado um número nesse cadastro para cada pessoa, que é chamado de NIS,
Por conta das consultas médicas, ele já é obrigatório, independente da idade, desde que nasce com uma deficiência já é feito. E a comprovação, porque quando faz o cadastro único, é gerado um número nesse cadastro para cada pessoa, que é chamado de NIS, que é o número de identificação social. Então é solicitado também um comprovante de NIS de que tem um cadastro único. Porque, como eu falei, desde 2016 é obrigatório, né? Deu um prazo para quem não tinha que fazer, mas agora já tem que ter esse NIS para poder solicitar. E como funciona o processo de concessão? A concessão é feita pelo INSS. Você pode solicitar, leva toda a documentação. Algumas cidades é na Secretaria de Assistência, outras no departamento. Aqui a gente faz no CRAS, né? Leva a documentação, a gente agenda a perícia no INSS para avaliação. Aí eles avaliam todos esses critérios, porque o cadastro único, ele é possível ser visto lá do INSS. Então há esse cruzamento de dados. Então eles verificam se realmente os dados estão corretos, verificam os dados de trabalho mesmo, através da carteira de trabalho, dos registros, para confirmar a renda. E, em caso de deficiência, já agenda-se uma perícia também para ser feito. O BPC pode ser acumulado com outros benefícios sociais? Acumulado não. Se você recebe BPC, você não tem direito à aposentadoria. Muitas pessoas dão entrada nos dois ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a aposentadoria está demorando, mas no mesmo tempo contribuído solicita o BPC. Mas o BPC é para quem não contribuiu. Porque diferente da aposentadoria, a pessoa não recebe um 13º. Não existe isso, é só os 12 meses normais. Quais são os direitos do beneficiário do BPC? Os direitos dele é receber esses 12 meses de salário e ele tem obrigações também, né? Mas no caso da deficiente, que é o que tem mais direitos, os acessos, né, aos tratamentos e que esse benefício ele seja usado diretamente para o tratamento do deficiente. Ele não pode ser usado para outros fins. Como, por exemplo, muita gente já tentou comprar casa com esse benefício, né? Usar ele como renda para fazer a inscrição da casa, fazer compras, usar ele como única renda para qualquer tipo de cadastro, porque ele é apenas, quando é de deficiente, para a saúde do beneficiário. Entendi. Como é feito o acompanhamento e a revisão do BPC? O acompanhamento ele é feito através do cadastro, né, único, que tem que ser atualizado a cada 2 anos. E no caso de deficiente, é solicitada uma perícia também, né, para ver se realmente mantém-se os critérios de capacidade de trabalho. No caso de idoso, além disso, pode ser solicitada, assim como a aposentadoria e a prova de vida também. O que fazer em caso de negativa do pedido? É verificar o critério primeiro, para ver qual que é o critério. Se for renda, verificar se essa renda já mudou, porque às vezes muda, ou qual que é o critério avaliado. No caso de deficiente, às vezes a forma como o laudo médico está escrito, né, que não coloca-se uma incapacidade definitiva mesmo, porque tratamento sugere-se que tem cura, que o tratamento vai melhorar aquela condição. Então, aí não é uma deficiência, uma incapacidade definitiva. E aí não pode ser negado. Verificar isso, essas questões, que às vezes o laudo muda, a renda muda e tentar uma nova entrada. Ou muitas pessoas também tentam da forma judicial com advogados. Entendi. Gente, esse daqui foi um pequeno bate-papo com a assistente social Alessandra. Eu espero imensamente que isso ajude a chegar a alcançar várias pessoas que já sofreram com golpes ou pessoas que estão buscando ajuda para conseguir esse benefício e que entendam como funciona. Muito obrigada pela sua participação. Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Leonardo Flauzino, sou advogado trabalhista e previdenciário e hoje eu vim falar com vocês de um assunto de suma importância relacionado ao BPC, que é um benefício de prestação continuada. Esse auxílio ele é muito importante e ele veio com a Lei Orgânica da Assistência Social, famoso LOAS.
Bom, primeiramente, pessoal, eu gostaria de destacar que aqueles que estão há mais de 48 meses sem atualizar seus dados serão convocados a comparecerem ao Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, de suas respectivas cidades. Esse processo será realizado em etapas, permitindo que todos tenham a oportunidade de atualizar suas informações no Cadastro Único, CAD Único, mais conhecido popularmente. Vale ressaltar aqui que, com uma exceção aos moradores do Rio Grande do Sul, por conta da calamidade pública que aconteceu lá, no momento eles não precisarão estar comparecendo ao CRAS para fazer essa atualização, mas provavelmente no futuro terão que fazer também. Pessoal, eu fiz um resumo aqui, bem enxugadinho, para deixar bem claro e facilitar. Então, esse processo começa com os beneficiários que ainda não estão inscritos no Cadastro Único. As prefeituras já terão acesso à lista de pessoas que precisam regularizar esse cadastro. E assim vai facilitar o atendimento na questão do fluxo também de pessoas, que é bem grande. Vale lembrar que a ida no CRAS só será necessária se o beneficiário for notificado. Então, você que não foi notificado, relaxa, porque vai chegar uma notificação se for necessário no seu caso. Essa notificação, pessoal, pode acontecer por vários meios, inclusive o número do INSS, que é muito importante vocês saberem, que é o 135, e até mesmo por SMS e até e-mail, dependendo como tiver cadastrado lá no cadastro do beneficiário. Agora, pessoal, atenção a um ponto: se o beneficiário não atualizar a sua ficha cadastral dentro do prazo de 45 dias para os municípios menores ou 90 dias para cidades maiores, o benefício será suspenso. Então, pessoal, tenha muita atenção nesse ponto. Repito, aqueles que não fizerem a atualização cadastral no prazo de 45 dias para municípios menores e 90 dias para cidades maiores. Então, vocês têm que ficar bem atentos e avaliar como é a situação de vocês nesse ponto, com base na cidade que vocês residem. Após a suspensão do benefício, se não for atualizada a ficha cadastral de vocês, o beneficiário ainda terá 30 dias para regularizar a situação. Então, não é um ponto final se vocês não atualizarem dentro daqueles prazos que eu falei anteriormente. Mas, repito, tomem muito cuidado com isso, porque é de suma importância manter a ficha cadastral atualizada. Então, repito, se for suspenso o benefício, você vai ter esses 30 dias para regularizar a situação e solicitar a reativação do benefício de prestação continuada, garantindo inclusive o pagamento retroativo de todos os valores suspensos. Isso é muito importante. Então, se ficou um período suspenso, quando você solicitar a reativação do benefício, aqueles valores que não foram depositados vão ser depositados. Então, fiquem sossegados quanto a isso. Em suma, pessoal, esse processo busca garantir que todos os beneficiários estejam com seus dados atualizados, assegurando o pagamento regular e sem interrupções do BPC. A atualização é essencial para manter o benefício, mas também é um direito garantido o retorno dos valores devidos caso haja algum problema no meio do caminho. Então, pessoal, no mais, isso é um resumo bem enxugado para vocês entenderem sobre o BPC. Se vocês tiverem mais dúvida, peço que entrem em contato com um advogado de sua confiança ou até mesmo
faça busca na internet e procure sempre em sites confiáveis. Tá ok? Um abraço para vocês. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo e a gente espera que essas informações sejam úteis para vocês entenderem o que é o benefício e como se consegue, e também a conscientização para prevenir os golpes.